A força das perguntas, né? Então, o que as perguntas fazem? Elas acionam o cérebro na busca por respostas. Porque se assim, a gente falando agora do processo criativo, se você não usa técnica nenhuma, você está com um problema para resolver, está querendo ter uma ideia, você fica assim olhando, né? O cérebro fica ali no hesitante ou num vazio, ou fica aquela coisa que você não está estimulando ele, não está acionando os mecanismos necessários para desenvolver novas ideias. Então, quando você faz a pergunta, naturalmente o cérebro já responde. Mesmo quando não é para responder, na nossa cabeça a gente ouve uma pergunta qualquer de outra pessoa, até não tem nada a ver com a gente responde mentalmente, né? Ele induz um olhar diferente para um problema, né? Quando você faz a pergunta certa, faz com que a pessoa tenha que pensar, ou você fazer para si mesmo, você tem que pensar de um jeito diferente, porque a pergunta te induz a ser diferente. Ela já te direciona, ela já não te dá espaço para você pensar o que você já pensa por antecedência, né? Por isso ela pode fornecer soluções que a gente não tinha pensado antes, que é o processo criativo, na verdade, né? As perguntas geram foco, porque assim, tem uma pergunta, o cérebro começa a funcionar para responder a pergunta. Então ele está só ali no foco daquele assunto, daquele objetivo que a pergunta acionou, né? E por que a gente não pergunta? Deixa eu ver o que a Blan falou aqui. Na minha infância, as crianças da família eram proibidas quando perguntavam muito. Sempre recebíamos rótulo de criança porra. Criança é assim, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que chega uma hora que assim, por que sim, né? O pai geralmente chega uma hora que, por mais paciência que tenha, por que sim? Porque eu mando, porque eu sou, né? Porque eu sou sua mãe, sou seu pai. Realmente questionar, porque quando você questiona, você está colocando a pessoa para pensar diferente e, em geral, a gente não quer pensar diferente, em geral, o pensar diferente incomoda mesmo. Então, por que a gente não pergunta? Justamente pela mesma razão, né, que a gente está falando aqui. Na escola, a gente é elogiado por ter boas respostas, mas geralmente a gente não é elogiado por fazer boas perguntas. Se você faz uma pergunta um pouco diferente, um pouco inesperada para o professor, talvez ele se incomode, talvez ele diga que não tem nada a ver com o assunto, talvez ele dê uma resposta que não tem a ver com a pergunta, ele dá uma outra resposta. Se vocês lembram, na escola, né, na época de escola, não é primário, mas que fala ensino fundamental, tudo, o ensino básico, perguntas não são estimuladas boas respostas. E que são boas respostas? As respostas que o professor está esperando, né? Aquelas que já estão bem definidas. E o que são boas perguntas? Né? Porque o simples ato de perguntar não gera o resultado que a gente precisa. Então, você tem um jeito de perguntar, que é o que a gente precisa fazer para criar, é o jeito que funciona. Perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Elas têm que ter uma resposta que não é sim, não, aceito, não aceito, concordo, não concordo. Tem que ser uma pergunta que faça a pessoa refletir e dissertar sobre a pergunta. Então, isso que se chama pergunta aberta. Porque se você perguntar assim, você gosta de não sei o quê? Não. Você quer fazer isso? Não. Você vai lá para mim? Vou. Tá. Tem que ser pergunta aberta, a gente vai ver depois alguns exemplos. Perguntas que não têm uma resposta óbvia nem única. Pergunta aberta justamente é isso, não é uma pergunta óbvia. O que tem dentro do cachorro quente? A salsicha. Então, assim, não pode ser esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que não vai ter valor nenhum, vai ser inócua, né? Quando você estiver usando o método Quest, não pensa nas respostas na hora de formular.
Óbvio que você vai pensar na resposta depois, né? Tem gente que, inclusive, gosta de fazer esse processo em 2 fases. Então, você se reúne, ou você sozinho, ou você se reúne para fazer um brainstorming e se preocupa só em fazer pergunta, mas não responde naquele momento. Cria perguntas. E aí, depois que você tiver várias perguntas, você termina a reunião, para de pensar naquilo, dá um tempo, né? Depois, cada um do brainstorm, depois cada um faz as respostas que acha, depois volta para fazer o brainstorm para trocar as ideias. Ou se você estiver sozinho, você dá um tempo, deixa para o dia seguinte ou deixa para mais tarde, aí na hora você volta e começa a responder as perguntas. Tá? Obviamente que um brainstorm funciona muito mais, com várias pessoas trabalhando. Então, em 2 fases, você faz uma reunião só com perguntas, apesar de que todo mundo vai ficar com as respostas ali engatilhadas, mas não vai poder falar. E aí anota todas as perguntas e todo mundo leva as mesmas perguntas para o seu habitáculo, ou para o seu, hoje cada um na sua casa, responde as perguntas, depois se reúne de novo, faz um brainstorm com as perguntas para ver se chega a alguma solução. Tá? Para dar um exemplo prático de como fazer perguntas e os tipos de perguntas que a gente pode fazer, eu vou dar esse exemplo aqui. Então, eu tenho uma pizzaria e eu quero criar um produto novo na minha pizzaria, um produto que ninguém tenha. Eu quero fazer uma coisa que chame a atenção, que seja legal, que atraia as pessoas pelo seu ineditismo, né? Pela sua atratividade. Então, como que a gente vai fazer isso usando o método Quest?